Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindo a mais uma aula do Slow and Swift. Hoje a gente vai falar sobre operadores avançados, pessoal. Então, quais são os operadores avançados, né? Vamos começar aí pelo primeiro, que é o New Coasting. Basicamente, pessoal, nos aplicativos, né, muitos dados eles podem não existir, como a gente viu na última aula. E o Swift usa o optionals, né, os opcionais para isso. E o operador interrogação, ele nos ajuda a lidar com esses casos. Então, basicamente, ele desembrulha um opcional A, se ele contiver um valor, e se não tiver um valor, for nulo, como a gente viu na última aula, ele retorna um valor B. Os operadores de alcance, pessoal, são aqueles que representado ali pelos 3 pontinhos, às vezes 2, a gente vai ver aqui, né, durante a aula, mas basicamente ele cria intervalos até ou entre valores. Então, até ou entre valores, a gente vai ver isso também. E os operadores lógicos, pessoal, que a gente vai ver na próxima aula sobre fluxo de controle, né, if, for, a gente vai ver o quanto é importante também a gente ter esses operadores lógicos para nos ajudar a fazer validações, tanto o operador i quanto o operador ou, beleza? Vamos para o código. Opa, obrigado por assistir, não, fica por aí. Vamos para o código aqui, vamos apagar aqui as coisas da nossa última aula e vamos começar falando, pessoal, sobre o new coasting, né? Então serve para você fornecer um valor padrão quando o opcional ele é nulo. Então vamos a um exemplo bem simplesinho aqui. Vamos declarar uma variável name, que vai ser do tipo opcional string, mas a gente vai já startar, né, começar ela com um valor definido ali de nulo, new, beleza? E aí vamos colocar aqui um let final name, que recebe, e aí que vem o operador, pessoal. Então, name, que é o operador opcional aqui, e aí se name existir, pessoal, final name vai receber esse valor aqui, beleza? Caso não, ele retorna esse default value. Vamos ver aqui se eu der play aqui a gente já consegue ver, eu preciso pôr o print, mas né, como eu expliquei ali nos slides, basicamente, se o opcional ele existir, nesse caso a variável final name recebe esse valor, se não recebe default value. Então, pessoal, ó, a gente define o new, então como não existe, é nulo, ele foi um default value, beleza? Mas vamos tentar dar um valor aqui para esse cara. Vamos colocar aqui o meu nome, Thiago. Vamos ver qual que vai ser o valor impresso aqui no nosso terminal, vamos dizer assim, nosso preview ali de valores. Então, pessoal, ó, podemos ver que ele desembrulhou. Lembra que na última aula, quando a gente tentava dar um print nesse cara, direto apareceu opcional, né, o optional, é que ele já desembrulhou, porque aqui você fez essa validação, né? Então, esse operador avançado aí serve para isso. Então, basicamente, se name tem valor, ele é usado. Se for nulo, o Swift usa ali o default value. Beleza? A gente já viu esse exemplo prático. Vamos para o nosso segundo operador, pessoal, que são os operadores de alcance. Eu vou mostrar aqui, pessoal, um spoiler aí da próxima aula, né? Que seria o for, mas vamos focar só nos operadores. Depois, na próxima aula, eu vou explicar sobre a estrutura, vou explicar como funciona, o porquê. Mas basicamente os operadores de alcance, os ranges, né, que são os 3 pontinhos, eles servem ali para representar intervalos. Então vamos supor aqui que um for i em 3 pontinhos, que é o operador aí de alcance, de range, 5. E aí a gente vai basicamente dar um print em i aqui e ver o que vai acontecer aqui, beleza, pessoal? Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Vamos lá. Beleza, pessoal, já foi, né? Não tinha visto aqui, desculpa. Mas, pessoal, basicamente o que ele fez aqui, né, é o seguinte. Eu tenho esse valor aqui, beleza? Então, esse aqui, pessoal, é difícil não entrar tanto no for, mas vamos tentar, beleza? A gente tem esse valor aqui, e é basicamente o que eu tô falando aqui, pessoal. Eu tô falando que aqui vai ter os valores 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Então, de 1 a 5, ele inclui do início ao fim. Aqui ele mostrou só o 5, pessoal, porque ele é o último, beleza? Então, se eu colocasse 4 aqui, por exemplo, vocês poderiam ver aqui que
vai mostrar o 4 aqui, porque o 4 é o último, beleza? Então tá rodando aqui, ready. Então show de bola. Então esse a gente chama de range fechado, pessoal, que engloba do início ao fim. Mas a gente consegue cortar esse cara. Às vezes a gente não quer incluir do início ao fim, a gente quer incluir do início até um antes, por exemplo. Então, em vez de ser os 3 pontinhos, a gente pode pôr os 2 pontinhos e esse operador aqui. Isso seria um range semi-fechado, pessoal. Então, vamos dar o play aqui. Não sei se deu. Vamos ver aqui, ó. Lembra que printou o 4 aqui? Vamos ver qual que vai ser o último print aqui. 3, porque ele não pega o final, ele pega o anterior ali. Esse é o range semi-fechado, pessoal. Uma outra coisa que a gente pode utilizar com os ranges também, pessoal, são os ranges unilaterais. Vamos declarar aqui um array de numbers. E aí vamos colocar aqui 10, 20, 30, 40 e 50. Vamos colocar 5. E aí vamos criar uma outra variável que chama first ones, que são os primeiros, beleza? Numbers. E aí eu quero, pessoal, que first one recebe numbers. E aí eu quero que ele receba isso tudo aqui. Então o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Basicamente eu estou falando que eu quero do índice 0 até o índice 2. Então o que vai ser aqui? 0, 1, 2. Então first ones, pessoal, ele vai receber um array que vai ser 10, 20 e 30. Beleza? Aqui ele não mostrou aqui, vamos colocar um print aqui para ele mostrar quais são os valores, né? Mas já podemos ver que tinha 3 elementos aqui, né? 3 inteiros, e é exatamente isso. Beleza, pessoal? A gente ainda pode fazer validações com os ranges, né? Com um outro fluxo de controle que a gente vai ver na próxima aula, que é o if. Então, por exemplo, let grade, que seria a nota, e if, aí vamos colocar aqui, né? 0 a 10, e aí vamos ver se contém. Se contém, a gente vai ver no sistema ali se a gente inserir uma nota válida, por exemplo. Vamos colocar aqui, ó, valid grade. Vamos ver aqui, ó. Então, contains, pessoal, é um método, é uma função que a gente vai ver nas próximas aulas também. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? A gente está falando que entre os valores 0 a 10, porque os 3 pontinhos incluem todos, do início ao fim, contains esse valor aqui, que é o 8. Então, a gente pode usar esses ranges para validação também, pessoal. É uma forma limpa e segura também de validar valores. Vamos apagar aqui essas coisas para a minha câmera não entrar na frente. Beleza? E vamos falar dos operadores lógicos, pessoal. Os operadores lógicos, eles servem ali para definir condicionais, né? Então, vamos supor, vai chover hoje? E aí, o que pode ser uma condicional? Vai chover hoje? Se a previsão do tempo falou que vai chover e o céu está com um aspecto mais nublado. Ou, pode ser um ou também, entendeu? Então, tem essas condicionais. Vamos ver isso na prática também, beleza? Então, vamos colocar aqui um is adult, né? Se a pessoa ela é uma pessoa adulta. Age maior ou igual a 18, a gente já viu isso nas nossas outras aulas. Não esquecemos de declarar o age, né? Então, vamos declarar aqui let age é igual, vamos colocar 20, beleza? E vamos colocar let has document igual a true. Então, o que a gente fez aqui, pessoal? Só relembrando coisas das últimas aulas. Declaramos uma constante de age que recebe o valor de 20. A gente quer saber se o cara é adulto. Para saber se o cara, a mulher, né, a pessoa, a criança é adulto, a gente vai fazer essa condicional aqui, se age é maior ou igual, que a gente já viu, a 18, beleza? E a gente vai falar que esse cara, ele tem um documento. Então, vamos supor que ele está ali na porta de uma boate e quer saber se ele pode entrar, né? Então, can entry. E aí, pessoal, como que ele pode entrar? Ele pode entrar se ele for adulto e se ele tiver documento. As duas coisas precisam ser true. Isso aqui, pessoal, a gente sabe que vai ser true, porque o age a gente substitui por 20. Então, o can entry, pessoal, vai ser true. Então, ele pode entrar nesse caso específico. Então, esse comercial aqui mostra isso. Mas e se, por exemplo, eu colocar aqui 17? Se você já pegou a ideia, você vai saber que quem entra agora vai ser falso. Porque aqui no i comercial, né, dobrado aqui, são as duas propriedades aqui precisam ser satisfeitas. Essa precisa ser true e essa precisa ser true.
No caso, só essa é true, só a hasDocument é true. Porque aqui o age é menor que 18, beleza? E aí a gente pode ver também, pessoal, o ou. Como que seria o ou? Vamos colocar aqui, não, vamos usar esse exemplo aqui mesmo. Se ele pode, can entry, vamos no can entry aqui, só para ficar mais fácil aqui. Então vamos lá, ó. É falso, a gente já sabe que é falso porque a idade é 17. E o outro é verdadeiro, porque a gente sabe que tem true. O ou, pessoal, é assim, beleza? Essa barra é dupla aqui também, coloca 2 vezes ela. E aí lembra que deu falso, porque a gente colocou o comercial? No ou, pessoal, aqui a gente só precisa que uma seja satisfeita. Então vamos lá, o can entry agora vai ser, rufem os tambores, vai ser true. Porque o ou só precisa que uma condição seja satisfeita e o e comercial, né, o i, ele precisa que as duas sejam satisfeitas, beleza, pessoal? Então agora você já consegue tratar esses valores opcionais, validar e combinar regras ali com operadores de alcance, fazer essas combinações com fluxos de controle ali, né, que a gente vai ver na próxima aula do if, do for, com esses operadores lógicos, a gente vai combinar tudo isso. E muito obrigado por assistir até aqui mais uma vez, beleza? Até mais, até a próxima aula.